E agora, o nosso quadro Fazendo Arte. O nosso quadro hoje está bem diferente. Vocês estão podendo ver o cenário, está diferente, né? Hoje nós estamos aqui com a participação especial da Yasmin Herrera. A Yasmin, que é missionária do Ministério Infantil, faz parte também do grupo de teatro Jeová Nissi. A Yasmin, que tem uma experiência com criança e vai falar para nós hoje, vai nos ensinar também algo muito importante, que é sobre poesia, como contar uma história, como fazer uma história. A Yasmin, que tem experiências lindas com Deus também, com crianças, né, que aceitaram a Jesus e que vai compartilhar com a gente hoje. Yasmin, boa tarde. Boa tarde, pastora. Prazer estar aqui. O prazer é meu, o prazer é nosso em receber a Yasmin, né? Ela está recebendo a gente aqui hoje, onde ela mora, esse lugar lindo, maravilhoso. Yasmin, eu queria saber de você. Como você sentiu o chamado para trabalhar com criança, que a gente sabe que não é fácil trabalhar com criança. Como você teve a certeza, assim, que era o lugar que Deus queria você? Então, foi muito engraçado, pastora, porque eu era quase uma criança também. Me converti com 12 anos e com 13 anos eu fiz uma oração. Falei assim: Senhor, eu quero tanto que o Senhor me use mais, que use a minha vida, eu quero ser bênção e tarará. E estava orando, né? E aí falei assim: faz alguma coisa, abre uma porta para eu poder ser usada por ti. Aí minha pastora falou assim: olha, vamos fazer um curso para berçário e ministério infantil. Quem quiser participar, pode ser adolescente, venha, que você vai ser treinado para isso. Aí chegou uma amiga e falou assim: você vai fazer, Yasmin, o curso? Aí eu falei: não quero fazer não quero trabalhar com criança. Aí na hora o Espírito Santo falou assim: você não pediu para ser usada por mim? Aí eu: não, volta aqui, eu vou fazer o curso sim, pode vir que eu vou fazer o curso. Aí fui e aí comecei a trabalhar, amei o curso. Aí comecei a ter as experiências, trabalhava com berçário, com 13 aninhos, já comecei a trabalhar com berçário, cuidava ali dos pequenininhos, a gente chegava, arrumava a salinha. E aí começou já desde os 13 anos a estar trabalhando com o Ministério Infantil e sempre Deus confirmando que era realmente isso que Ele queria que eu fizesse. Através do que acontecia na vida das crianças, através daquilo que realmente o Senhor me dava de estratégia para alcançá-las, né? Foi mais ou menos assim. Então a gente vê que não tem uma idade, né? Você falou que com 13 anos você recebeu o chamado de Deus e às vezes a criança está assistindo com 10 anos, já está sentindo um chamado de Deus para fazer algo na igreja, não sabe o que fazer. Você aconselha ela a fazer o que, Yasmin? Eu aconselho ela a procurar ali o departamento infantil e conversar com as tias, né? Olha, tia, eu quero ajudar, eu posso te ajudar aqui na aulinha? Posso ser uma ajudante? Tanto é que eu já trabalhei com muitas crianças, pegava e treinava essas crianças. Olha, hoje você vai fazer uma parte da aulinha. E aí acabava desenvolvendo isso, porque a gente não sabe. Às vezes uma criança que está assistindo o programa agora fala: eu gosto tanto de ensinar, tia, é tão bom ensinar para os meus amiguinhos. Sempre nós temos já, né? Todos nós nascemos com um dom já, um talento que Deus dá. E sempre tem aquela criança que está na escola e o amiguinho tem dificuldade de fazer o cálculo de matemática. E sempre pede para você: ei, Letícia, vem aqui me ajudar. Então, se você já tem essa facilidade de estar sempre ajudando, ensinando, já tem um dom de ensino, então, de repente, você tem que chegar mesmo pro tio e falar assim: olha, tio, eu quero te ajudar na escolinha, tem como? Falar realmente os pastores que estão ouvindo, os tios, as tias, né? Não deixa de explorar o talento que a criança tem, porque se a gente não fizer isso, o mundo vai aproveitar, vai ensinar, vai discipular eles na visão que eles têm, né? Então, realmente, vamos aproveitar e explorar o trabalho dessas crianças, que com certeza elas vão dar muitos frutos. Você falou uma coisa bem interessante. Às vezes a criança fala assim: eu quero ser obreiro na igreja. Aí o pastor fala: mas tem 10 anos só. Já aconteceu comigo uma vez. De uma menininha de 10 anos. E ela era bem pequenininha, ela queria ser tia da escolinha, E aí queria, insistia muito. Eu falava: mas você é muito pequenininha. Aí um dia eu li um livro, Pescadores de Crianças, que me despertou. E ele disse isso, que você nunca pode, você professor, você pai, você pastor, matar o sonho de uma criança. No mesmo dia, Isadora, vem pra escolinha, vem ser tia. E foi aí que abriu a porta para os tios mirins, no caso, na escolinha. É verdade. Quantas crianças têm um sonho, têm um propósito, e às vezes o adulto, não só o pastor, o tio da escolinha, às vezes o pai,
nem Yasmin, não é tempo, é tempo de você estudar, é tempo de fazer isso, e às vezes ignora a criança para o chamado que ela está sentindo de Deus. É interessante que uma das aulas que eu dei, eu falei para as crianças assim, agora vocês vão preparar a aula. E dei uma aula muito difícil, tipo, era um livro da Bíblia, era a história de Moisés quase inteira. E uma criança fez uma aula, eu falei, você vai ter que preparar material visual, você vai ter que preparar toda a sequência, o versículo para memória, tudo. Essa criança, eu me lembro perfeitamente, ela deu uma aula que nós ficamos assim, eu fiquei boquiaberta, eu quase pedi para ela ser a professora no meu lugar depois, porque foi muito boa, muito, ela memorizou muito, e ela muito pequena, ela tinha o quê? 9 anos. Então às vezes a gente precisa lançar um desafio. A gente não tem ideia do que as crianças podem fazer. Lança um desafio na sua igreja, olha, vamos fazer um curso para professores auxiliares infantis, professor pequenininho. E aí você vai vendo quem realmente tem essa habilidade, quem realmente quer. E aí você vai requerer mais coisas da criança, ela vai estar mais ali integrada, vai estar trabalhando e vai ter realmente crianças que têm um chamado para trabalhar com outras. Você falou uma coisa interessante dessa criança criar um material de visual, tal, preparar a aula. E a gente sabe que tem muito professor, né, o programa passa em todo o Brasil, que às vezes está lá numa região distante, não tem um recurso, não chega até ela, não tem uma livraria perto da casa dela. Como você ensina para ela, Yasmin, para montar uma aula com o recurso que ela tem? Olha, não tenho acesso à internet, porque tem muitos casos, não é verdade? A pessoa mora distante, não tem acesso à internet, não tem uma boa livraria na cidade que ela mora. Então, como que eu vou preparar uma aula para essa criança? Você falou que lançou o desafio na sua escolinha e deu as dicas, no caso, né, para eles montarem aula. Como você falaria para esse professor? Quais os passos para ele montar uma boa aula? Olha, eu acho que o primeiro passo é a criatividade. Eu acho que um professor que é um professor bom, realmente gosta daquilo que ele faz, ele consegue transformar um sabugo de milho em uma boneca, ele consegue transformar esse microfone, é o Golias agora, então eu vou pegar uma folhinha dessa, vai ser Davi, olha crianças, aqui tá o Davizinho, e Davi tava lá com Golias, o super Golias, e vai fazendo com o que você tem. Às vezes a gente não tem, a gente sabe que às vezes o recurso para Ministério Infantil em muitas igrejas é escasso. Você não pode se limitar a isso. Então, o que você tiver de material na sua casa, prepara, eu não sei desenhar, faz um desenho feio do jeito que você sabe fazer, mas não deixa a criança você ficar falando 20 minutos, 30 minutos sem ter um visual, ainda que seja a sua mão. Qualquer coisa pode virar um material visual para a criança, não pode faltar, não pode faltar. Toda aula tem que ter um material visual. Você tem que preparar, ainda que seja uma coisa, como eu falei, simples, uma vassoura. Pega a vassoura ali, aqui estava Abraão. E Abraão, crianças, vamos lá. Vamos fazer igual a Abraão, vamos sair da terra e tarará. E vai saindo com a criança. E vamos pegar a Sara, que não podia ter filho. Coloca um balde ali na Sara e faz de conta que é a barriga. E ela engravidou. Inventa, você tem que inventar. Essa é a vantagem de você trabalhar com criança. Eles vão aceitar aquilo que você vai oferecer como material visual. Não vai falar, essa tia não preparou bem essa aula. Ele vai olhar e falar assim, nossa, que legal, a tia pegou um balde e virou a barriga. Vai pegar o balde em casa e vai fazer a barriga da Sara. Então a gente pode preparar. Primeira coisa, você tem que ler a palavra. É o primordial. Acho que isso, todos nós como professores, tem que manejar bem a palavra. A gente não pode ser um obreiro despreparado para trabalhar com o ministério infantil. Se você não lê a Bíblia, você não está apto para ensinar. Então você tem que ter um conhecimento profundo da palavra mesmo. Eu me admiro que às vezes nas igrejas a gente tenha tão poucas pessoas que tenham lido a Bíblia inteira. Isso é uma vergonha, porque como eu vou falar da minha fé, sendo que eu nem conheço o livro inteiro, que fala sobre Jesus, que fala sobre Deus. Então eu tenho que ler no mínimo todos os dias a palavra, sei lá, mínimo um capítulo, 3 capítulos, tem que ler mesmo. E assim, se preparar, quando vai fazer o estudo, prepara mesmo, lê antes, lê a palavra, não fica só na revistinha, que às vezes, né, todo mundo que é professor sabe que isso acontece. Pega ali a revistinha, vou ler só a revistinha e não lê a palavra. Às vezes Deus tem uma revelação para aquela turma que está na palavra, que às vezes você não vai achar na revistinha que Deus deu a revelação para a pessoa que escreveu. Então pega mesmo a palavra, leia muito e prepara um visual bacana, faz uma aulinha bem elaborada que as crianças vão aprender muito com você. Eu tenho crianças, pastora, quando dava aula há 12 anos atrás, há 10 anos atrás, que até hoje falam. Eu recebi um depoimento tão lindo de uma criança, ela falou assim, agora tem 1 ano mais ou menos. Tia, eu queria ser uma eterna criança para estar sempre recebendo as suas aulinhas.
Então, olha que coisa linda, é muito gratificante você trabalhar com o Ministério Infantil. Acho que é um dos trabalhos que a gente é mais presenteado, que você sai de toda a aula, você sai cansado, porque requer muito, mas você sai renovado. Quem tem um ministério mesmo com criança, sai renovado, porque elas te dão muito mais do que você oferece. Isso é verdade. E ela falou de material, uma caixa de leite, né, se transforma no material. Tanta coisa que você tem na sua casa, que nem ela falou, a vassoura, o balde, o lençol, todo mundo tem, né, em casa, uma toalha que pode se transformar num material. Você pode ser o material, você pode ser o Saul, pode ser... Tem que inventar muito, usar o que você tiver. Usar a criatividade, até porque a criança também tem a imaginação que vai longe, né? Eu gostaria de saber de você, Yasmin, do grupo Jeová Nissi, que você faz parte, ministra para criança também com teatro. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Então, eu estou no ministério vou completar 6 anos no ano que vem. E é muito legal porque quando eu conheci o Jeová Nissi, eu falei, nossa, eles fazem de tudo, cantam, dançam, atuam. Isso é muito bacana porque no Ministério Infantil você acaba usando muito, né? E aí eu comecei a fazer o teatro, comecei a gostar muito, é uma coisa que eu gosto muito hoje de atuar. E aí fazia a peça senha, né? Fazia tamar, tocava um pouquinho, cantava. E a gente fez alguns trabalhos infantis também, em hospitais e tudo mais. E agora, recentemente, nós fizemos um retiro de carnaval para crianças aqui no Ministério, que foi muito legal, muitas crianças receberam muito mesmo. E é maravilhoso, a gente tem DVDs infantis também, tá sempre tentando pôr a linguagem direcionada para a criança, porque realmente a gente sabe que a gente tem que observar a pureza delas, né? Em cada ministração. Uma vez o Kaique falou uma coisa muito legal, que ele falou assim, vocês querem saber o que está acontecendo na ministração? Observem as crianças. Se as crianças estão recebendo, essas crianças, porque elas têm essa sensibilidade, né? Ao Espírito Santo, e a gente tem que sempre estar lembrando delas quando está fazendo a peça, quando está ministrando no final, enfim. Tava falando, eu me lembrei de uma coisa. Às vezes no Ministério Infantil, né, tem a parte do louvor. Pelo menos na nossa igreja a gente divide a parte do louvor, a abertura, depois a palavra, depois as atividades, depois a parte da ofertinha. E no louvor tinha aqueles professores, quando a gente ia falar, faz o louvor com a criança hoje. Ai, eu tenho vergonha. Eu tenho muita vergonha. E aí você falou que no teatro desenvolve isso, né? Questão. Então, para o professor que é muito tímido, que não consegue, eu não consigo fazer o louvor na minha igreja. Eu sei que eu tenho um chamado de Deus, tenho certeza disso, mas eu sou muito tímido. Para ele perder essa timidez, para ajudar a perder essa timidez, você aconselha a fazer um curso de teatro? Aconselho sim, que no teatro tá todo mundo fazendo, tem muita coisa que é ridícula que você faz, que é engraçado e você vai se desinibindo, vai perdendo, porque tá vendo todo mundo fazendo igual você acaba tendo que projetar a voz, que é uma coisa que ajuda muito a quem é tímido, que geralmente fala baixinho. As pessoas às vezes não respondem porque nem te ouviram falando, né? Não é nem uma educação, às vezes não ouviu, né? E a pessoa fica toda constrangida, puxa, não me responderam, na verdade não estava te ouvindo. Teatro é muito bacana, ajuda mesmo. A gente inclusive tem aqui o Encontrate, são 2 semanas em julho, 1 semana em dezembro, que justamente trabalha isso, expressão corporal, projeção de voz, trabalho de corpo. Enfim, ajuda professor de criança, ajuda ministro de louvor, ajuda bastante a perder timidez. Então, para você aí que está precisando de um curso para se aperfeiçoar, fica a dica do curso de teatro, que é muito bom.